Terça-feira, 1º de dezembro, está no ar o Band Entrevista. No programa de hoje você vai ver que quem estiver com Covid-19 ou outra doença no dia da prova do Enem poderá realizar a prova em outra data. Vamos falar também que o Natal e Natal terá programação virtual. Os detalhes serão divulgados ainda na primeira semana de dezembro. 9 instituições filantrópicas do Estado, diante das dificuldades apresentadas pela pandemia do novo coronavírus, criam a Dia de Doar. E hoje a nossa entrevista é com o presidente da FUNCAR, Dácio Galvão. Band Entrevista está no ar. Os candidatos do Enem que estiverem com Covid ou outra doença contagiosa na data da prova poderão fazer o exame em outro dia. As provas presenciais e digitais serão realizadas em janeiro e fevereiro. São 8 horas de estudo por dia que o Alexandre tenta cumprir rigorosamente. Para realizar o sonho de cursar medicina em uma universidade pública, ele adaptou os horários para criar uma rotina semelhante à do cursinho preparatório. Cada um vai ter que, nesse momento, nesse ano, teve que adequar sua rotina, mudar os seus métodos. São 5.783.000 candidatos que vão participar do próximo Exame Nacional do Ensino Médio, 13% a mais do que a edição anterior e com desafios maiores para todos. A gente precisa entender que o Enem ele não diz para ninguém quem ele é. Isso é uma trajetória pessoal. Então, ter o poder de construir a sua própria trajetória é algo único e que todo mundo precisa ter essa ideia, né? A previsão do INEP é ampliar em 40% o número de salas de aplicação das provas, justamente para garantir mais espaçamento entre os estudantes. Outra novidade é a possibilidade de reaplicação das provas para candidatos que tiverem diagnóstico positivo para doenças infecto-contagiosas, entre elas a Covid. Para isso, o candidato terá que anexar um laudo médico na página do participante, dentro do site do Enem. Se o diagnóstico sair no dia da prova, será necessário também ligar para a central de atendimento do INEP. O Enem, que seria realizado neste mês de novembro, foi adiado para o começo do ano que vem. As provas impressas estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro, as digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Olha, tem que ficar atento a essa documentação que precisa ser anexada, porque a gente sabe que aqui no Brasil todo mundo quer aproveitar um espaço como esse para de repente fazer a prova depois, ou não comparecer, estudar mais um pouquinho, não pode, viu? O INEP deixou aí muito claro que para você ter esse direito a fazer a prova depois, porque está com a doença infecto-contagiosa, você tem que comprovar através de laudo médico anexado, com data que realmente comprove que você não pode e não estará apto a fazer a prova. Olha, a cidade já começou a ser ornamentada para o evento anual que dá nome à capital do Rio Grande do Norte, o Natal. Em um ano atípico, a Prefeitura afirma que reaproveitar a decoração natalina de 2019 nas avenidas da cidade é uma das metas e uma adaptação tradicional à programação de fim de ano que vai acontecer em formato virtual também vai acontecer. O anúncio da programação do Natal e Natal está prevista ainda para a primeira semana de dezembro, mas não teve data anunciada ainda. Olha, quem paga aluguel está se deparando com índices absurdos de reajuste e com a renda de muita gente que caiu com a crise, o jeito é negociar para não ter que perder o contrato ou mudar o índice usado para o reajuste. No início da pandemia, o dono do apartamento onde o Rodrigo mora reduziu o aluguel em R$200. Em outubro, ele voltou a cobrar o valor cheio, mais 10% de aumento, conforme o contrato previa. O plano que a gente tem do nosso dinheiro mensal para fazer outras coisas, né, acaba sendo defasado porque o aluguel tem um peso muito grande. A maioria dos contratos de aluguel prevê o reajuste pelo IGPM, Índice Geral de Preços Mercado. O problema é que em novembro esse índice alcançou 22% no acumulado do ano. Isso acontece porque o IGPM é influenciado pela variação do câmbio e de commodities. 3 índices com pesos diferentes formam o IGPM: IPA, o IPC e o INCC. Por isso, quando produtos como soja, carne e gasolina sofrem reajustes, influenciam no resultado do IGPM. Então nós exportamos mais com estoque baixo, gente querendo mais produto,
preço mais alto. Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é determinado pelo IBGE, que monitora a variação dos preços dos produtos no comércio. É o índice oficial de inflação adotado pelo governo e mede aquilo que o consumidor final paga. No ano, o IPCA acumula alta de 3,13%. Com isso, uma das maiores plataformas digitais de aluguel resolveu fazer o reajuste dos novos contratos com base no IPCA e não mais pelo IGPM. Eles vão ter um índice que é uma referência mais estável, menos volátil, ou seja, ele sobe e desce muito menos, ele está muito mais próximo da realidade que as pessoas encontram na vida delas. Se o proprietário não quiser negociar, está mais barato para o inquilino ir procurar e alugar um imóvel diferente. Vai ter que negociar com os proprietários. Vai lá na imobiliária e já antecipa, já vai lá e fala assim, olha, eu estou aqui com um contrato em IGPM, eu quero passar esse contrato para IPCA. É muito importante que a gente não tenha contratos atrelados a IGPMs daqui para frente, porque com essa variação do dólar subindo, a pressão dos aumentos no IGPM serão maiores ainda. Então, lição de casa, fazer uma boa faxina financeira e negociar. Tem que negociar, tem que usar o bom senso entre o locatário e o locador, né, para que aí tenha realmente, como a gente já trouxe aqui no programa, um especialista, justamente nessa parte de negociação de aluguel, tem o bom senso. O bom senso é o que vai prevalecer sempre nesse momento e tem que ficar aí muito atento a essa questão da tabela e das taxas para você não se prejudicar e, claro, pagar um valor ainda maior. Olha, a crise em decorrência da pandemia do novo coronavírus tem afetado diversas esferas da sociedade. Dentre elas, as instituições filantrópicas que sobrevivem de doações e gestos de solidariedade. A sociedade, diante desse cenário, 9 instituições potiguares se uniram e abraçaram a campanha mundial do Dia de Doar, que acontece hoje. Estas instituições convidam a sociedade para se mobilizar pelo Dia de Doar e demonstrar o seu apoio, doando e compartilhando a hashtag Dia de Doar RN nas mídias sociais, gerando assim uma grande corrente de generosidade. Olha, a pandemia mexeu mesmo com todo o plano diretor de Natal. Por exemplo, passou o ano sendo encaminhado de forma virtual, o que levou o Ministério Público a questionar tanto a representatividade dos setores no processo, como também o próprio formato. Agora, tudo indica que algumas questões tenham sido decididas remotamente, voltarão a ser decididas no ano que vem de forma presencial. Um ano com encaminhamentos virtuais. Assim está sendo 2020. Quando se trata da revisão do plano diretor de Natal, não é diferente. Em julho, houve eleição remota de delegados. Em agosto, quando a conferência final, que é a etapa que antecede o envio do documento para a Câmara Municipal, estava sendo realizada, veio a ordem judicial para suspensão da conferência. O pedido de suspensão de toda a fase virtual do processo de revisão do plano, que foi acatado parcialmente pela Justiça, foi feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. O MP questionou a legalidade dos atos, alegou limitação da participação popular, pouca publicidade prévia e ainda apontou inconsistências no sistema que foi escolhido para eleger os delegados. O vice-presidente do Conselho da Cidade do Natal disse que o processo de fato foi todo virtual e acrescentou que, quanto à participação popular, ainda em 2019, mais de 3.000 pessoas estiveram presentes nas discussões iniciais do processo de revisão do plano diretor. Nós realizamos várias oficinas e várias audiências. Isso gerou uma participação popular de mais de 3.000 pessoas. Foram muitas propostas, muita gente participando, são várias audiências, e eu estou falando de audiências públicas organizadas pelo município, mas teve audiência organizada pela Universidade Federal, pela OAB, pelo FEComércio, pelo próprio Ministério Público e várias outras, muitas discussões técnicas e muitas discussões mais institucionais. O Conselho tem uma reunião agendada para o próximo dia 10 para discutir sobre a realização de novas eleições para delegados e também uma nova conferência final, desta vez presencialmente. Nós vamos analisar uma nova minuta, que por enquanto ela foi divulgada no Diário Oficial como uma minuta de resolução. Ela não é uma resolução porque a gente só pode decidir
depois que aprovada pelos conselheiros, e no dia 10 acontecerá essa reunião e nós vamos submeter essa resolução, que chama resolução número 5, tá? Nessa resolução, ela prevê a eleição dos delegados de modo presencial e prevê também de modo presencial a conferência final, que está prevista para o final de fevereiro. Por enquanto está previsto, está sugerido, né, porque tudo é sugestão, que seja a Estação Cidadania, lá na Zona Norte. A nova eleição dos delegados deve ficar para janeiro. Já o período sugerido para a realização da conferência final presencial é entre os dias 22 e 24 de fevereiro. Após a discussão, o texto segue para a Câmara Municipal de Natal, o que deve acontecer em março. O plano diretor serve para estabelecer as regras para o desenvolvimento dos municípios que possuem mais de 20 mil habitantes. Pelo Estatuto das Cidades, ele deve ser revisado a cada 10 anos. A última revisão do plano diretor de Natal foi em 2007. Pois é, mais de 13 anos para revisar esse plano e a gente só vê o plano sendo atrasado, o imbróglio da questão presencial, a participação popular, e quem perde com isso é Natal. Perde Natal, que ainda temos aí uma cidade muito atrás de várias capitais do Nordeste por conta do plano diretor. Então a gente torce aí para que esse semestre do ano que vem, esse primeiro semestre do ano que vem, realmente seja decisivo e que essa revisão possa chegar à Câmara dos Vereadores, porque a expectativa era que esse plano fosse aprovado, a revisão fosse aprovada na Câmara, meu caro telespectador, no início desse ano que a gente está. Se passou o ano inteiro, tudo bem que teve a pandemia, mas nada aconteceu, a não ser estes debates, mas o plano, de fato, chegar à Câmara Municipal de Natal, nada ainda. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial e no próximo bloco eu converso com o presidente da Fundação Capitania das Artes, Dácio Galvão. É um minuto só, a gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui de forma virtual, online, o presidente da Fundação Capitania das Artes, Dácio Galvão. Seja muito bem-vindo, presidente Dácio, aqui ao nosso Band Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer nosso, estamos à disposição. Presidente, antes da gente entrar na pauta institucional, eu quero que a gente fale aqui um pouquinho do lançamento do seu livro, 6º livro de sua autoria, que acontece dia 10, lá no Café São Brás. Vamos falar um pouquinho desse livro. Olha, esse livro é um trabalho, o nome é Poética Geral. Ele não é uma antologia, ele também não tem uma referência cronológica de uma produção poemática, mas é um trabalho que tem, assim, na sua construtividade, digamos, poética, né? Uma seleção de textos que foram retrabalhados, reconstruídos e outros produzidos mais recentemente. Na realidade, ele abrange, assim, um leque de 3 décadas e significa, em última instância, um trabalho, um percurso épico, né? Que foi balizado em 6 movimentos, onde eu diria que você tem ali um trabalho constituído de poesia linguística e também de poesia visual, sem que haja aí uma noção de conflito, mas seria isso, com as influências de estéticas da modernidade, né? Onde, assim, eu mais academicamente me aprofundei, ou seja, eu fiz mestrado na área do modernismo, trabalhando, assim, digamos, dos anos 20 até os anos de 1955, século passado, e também um doutorado na área de literatura comparada, que abrange um período até 1972, ou seja, da corrente moderna liderada por Oswald de Andrade da antropofagia até o Poema Processo, encerrado em 1972, onde nós tivemos 2 grandes expoentes, Ney Leandro de Castro, Moacir Cirne, norte-rio-grandense, encampando esse poema. Então, eu diria que o livro tem muito dessas remessas, né? Dessa estética moderna e as relações dessas estéticas com outros movimentos artísticos
culturais como as vanguardas históricas, por exemplo. Olha, o crítico literário professor Antônio Cícero, que assinou o prefácio do livro, ele diz que o livro transcende qualquer classificação. Como é que você recebeu essa mensagem do prefácio aí do livro? Olha, o poeta, ensaísta, parceiro de vários grandes artistas, que é Antônio Cícero, né? Imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Verdade, inclusive assim, pela parceria que ele mantém com Caetano Veloso, com Adriana Calcanhoto, com Gal Costa e tantos outros artistas brasileiros, é que Caetano foi inclusive prestigiá-lo na posse da academia, né? É um dado interessante. Mas veja, ele é de formação um filósofo, necessariamente. Ele é irmão de Marina Lima, aquela cantora, que é parceira dele também. E Cícero é um estudioso, né? Além de ser um grande poeta, é um grande filósofo. Eu não ousaria estabelecer uma polêmica com Cícero, pelo respeito que eu tenho a ele, né? E mais do que a ele, as ideias que ele próprio, enfim, enseja. Cícero é um parceiro, nós construímos uma relação ao longo dos anos. Ele participa, inclusive, já participou de um dos meus discos, recitando, oralizando poemas, etc. E, assim, a gente tem uma afinidade, né? Porque Cícero ele vem da estética do tropicalismo. Ele foi, junto com Torquato Neto, Ali Salomão, foram muito amigos, né? E o fato é que eu senti em Cícero uma pessoa apropriada a fazer uma leitura do meu material. E, de fato, ele coloca essa situação que você está se referindo aí, dessa transcendência, né, de não ter uma classificação estanque para o meu trabalho. E eu não ousaria dizer o contrário, eu quero ficar aí nesse parâmetro que ele colocou. Eu produzi os textos, eu creio que assim, o livro está segmentado em 6 movimentos, e ele tem um apelo de uma épica norte-riograndense, né? Eu diria assim, dialogando com algumas relações visuais, porque o livro tem vários diálogos com inscrições rupestres do Seridó, que são inscrições de 5, 10 mil anos, e que isso põe assim, a ruptura e a tradição dentro de um mesmo percurso de uma boa tensão, né? Então, essas inscrições rupestres foram coletadas em um livro chamado de Azevedo, né? Que é um livro que tem assim, foi publicado pelo Conselho Estadual da Paraíba. E o Zé de Azevedo Dantas é daqui, do Rio Grande do Norte, nos anos 30. Ele publicou esse livro, imagino que era o Seridó, né? E ele fez um levantamento das inscrições rupestres em toda a região do Seridó, adentrando ainda 2 municípios da Paraíba. Quem faz é um livro único, né? Gabriela Mistral, que é a presidente à época da Sociedade Brasileira de Arqueologia, foi quem prefaciou o livro e tal. Eu fui beber nessa fonte de inscrições rupestres para entender que nessa geografia localizada no Rio Grande do Norte é onde se põe uma primeira grande tradição pictórica e visual, né? E tanto é que tem umas emas que eu trago para dentro do texto, porque a ema, ela representa, assim, no Rio Grande do Norte, um efeito simbólico muito forte. Ela já foi, inclusive, emblema, insígnia da bandeira do Brasil colonial na época de Nassau, que era muito abundante aqui. Então, ela tem, assim, esse peso simbólico. E havia em Carnaúba dos Dantas, naqueles penhascos, lá várias inscrições com a ema. E aí a gente trabalhou em cima delas, do ponto de vista gráfico, para correlacionar essa tradição de uma pictografia rupestre, visual, no Rio Grande do Norte, dialogando com um texto de estética moderna, entende? Então, é assim, uma tentativa de não conflitar, mas de tensionar tanto o aspecto linguístico, textual, como o aspecto icônico e visual do Rio Grande do Norte. Ainda que o livro não se propõe a ser uma redução de uma tradição do Rio Grande do Norte, porque essa mesma tradição dentro do livro tenta se correlacionar com, digamos assim, a fase mais ortodoxa e visual da estética da poesia concreta no Brasil, movimento encampado aí basicamente
por 3 grandes poetas, que foram Augusto, Haroldo de Campos e mais o Décio Pignatário. Então, esses influxos, essas relações da modernidade, que me fazem, assim, uma vez que eu fui contaminado por eles, fazer um trabalho de reflexão sobre o Estado, do ponto de vista épico e tal, mas com esse refluxo também cosmopolita, uma vez que o movimento concreto é um movimento internacional e trabalhou muito, assim, a intimidade com o cubo-futurismo russo, por exemplo, com os caligramas de Apollinaire e por aí vai. Ou seja, sempre teve uma relação muito forte com as vanguardas europeias. Portanto, o livro vai com um sobrecarrego da tradição mais remota do Rio Grande do Norte, a sua correlação com esse eixo cosmopolita que é um influxo moderno dos anos 50 até os anos 60, final dos anos 60, que é a poesia concreta que, em última instância, veio a influenciar fortemente o poema Processo no Rio Grande do Norte. Olha, eu confesso que já estou aqui ansioso para ler, viu, Dácio? Você falando aí, a gente já fica aqui realmente numa vontade de ler o livro. Dácio, o lançamento vai ser dia 10, vão ter 2 formatos aí, você vai ter o formato presencial, mas devido à pandemia, como é que vai ser? Fala aí para a gente. Na realidade, a gente vai fazer um projeto de lançamento onde vai respeitar esse momento delicado da Covid-19, esse período pandêmico, etc. Então, o que é que a gente fez? Tem a opção da gente fazer presencial, nós vamos fazer, com todo o protocolo que se exige, com distanciamento, enfim, com a higiene necessária, tapete sanitizante, álcool em gel, máscara, isso. E a outra opção é, se alguém que vai não quiser ficar presente, tem o sistema de drive-thru. Você pode chegar lá e aí vai ter alguém disponibilizando o livro ali na calçada do café, que vai ser entre... O café fica exatamente ali, Rodrigo, entre a Câmara Municipal e aquela esquina paralela na Jundiaí com a Campos Sales. Estrategicamente é um bom local. Tem um deck ali, não é, presidente? Tem um deck ali Isso, muito bacana, exatamente. que é ao ar livre. Eu acho que vai dar para conciliar bem essa questão da pandemia, não é, presidente? Eu acho que sim. Então vamos marcar presença lá, todo mundo dia 10, para prestigiar e principalmente adquirir esse livro que, como você aí já deu spoiler aqui um pouquinho, é contagiante. Que legal. Eu espero você lá, viu? Todo prazer. Com certeza. Mas agora vamos para um pouquinho para o institucional, secretário, porque a Prefeitura anunciou a suspensão, o cancelamento dos shows natalinos, né, da programação cultural do Natal de forma presencial, né? Vai ter lá a árvore de Natal acesa, lá ali em Mirassol, na Zona Norte, mas não vai ter a parte festiva, a feirinha gastronômica e principalmente os grandes shows que já eram esperados dentro da programação do Natal e Natal. E eu queria justamente que você explicasse isso, como é que vai ser esse formato desse ano. Olha, é claro que desde o dia 11 de fevereiro, que teve o decreto pandêmico e tal, o prefeito Álvaro Dias, semanas depois, acho que 2 semanas após, ele fez uma ligação telefônica me passando o seguinte dado: vamos ter que remanejar, e acontecer os festejos domingo. Vamos ter que remanejar o orçamento financeiro da Secretaria de Cultura e Funcarte, porque nós temos que ter enfrentamento ao Covid-19. Isso foi para todas as secretarias e tal. Mossoró já tinha, nessa época, também cancelado os festejos juninos, absolutamente compreensível. E, a partir daí, o prefeito Álvaro Dias encampou essa luta, dando sangue, como se diz, né, literalmente. E tivemos no Natal uma situação confortável que ficou em relação ao combate ao coronavírus, e ainda continua essa luta que é muito grande. E dentro dos decretos, sejam eles federal, estadual e municipal, a gente sabe, Rodrigo, que há a indicação para não aglomeração, né? E é claro que a gente não poderia seguir numa linha contrária a essa. Nenhuma secretaria, muito menos a nossa, não seria uma exceção. O Natal e Natal já virou uma marca como projeto cultural.
E, além do ponto de vista do investimento ao fomento à economia da cultura, também a economia criativa. Ano passado nós circulamos em torno de 40 milhões no Natal e Natal, né? Eu digo de forma transversa e tal, conforme a pesquisa FEComércio, com investimento de 9 milhões. Portanto, tivemos praticamente aí mais do que o quádruplo em retorno de investimento financeiro, além do fomento, necessariamente, à área cultural, propriamente. Bom, dito isto, e não podendo ir na contramão dessas prerrogativas, a equipe da Secretaria de Cultura e FUNCART, elas elaboraram um projeto do Natal e Natal online, que inicia já agora a partir do dia 3 de dezembro, e ele se prolonga aí até o Réveillon. É um projeto que teremos basicamente um investimento das emendas impositivas parlamentares, junto com alguns projetos que, coincidentemente, os proponentes da Lei Aldir Blanc estão concordando em participar, né, de forma voluntária, quando são convidados e concordam nessa participação, né? Fazem questão porque é uma marca que divulga e amplia a disseminação do trabalho produzido. De tal modo que nós vamos ter várias lives, vamos ter várias e várias oficinas, potencializando necessariamente a quinta, a sexta e o sábado, e ainda assim complementando com tudo isso aqueles projetos que estão envolvidos na Lei de Renúncia Fiscal de Djalma Maranhão. Então, com a Lei de Djalma Maranhão, de renúncia fiscal, com alguns projetos da Lei Aldir Blanc e com as emendas impositivas dos vereadores, nós conseguimos formatar de tal modo que não está tendo, digamos assim, nenhuma despesa extra em relação ao orçamento e ao financeiro do Secretário, município. o senhor está falando da Lei Aldir Blanc, a gente está tendo aí uma movimentação até nacional em relação aí aos prazos da execução da Lei Aldir Blanc, porque os recursos foram repassados, mas parece que teve um imbróglio aí para chegar à ponta. Como é que está essa situação, secretário? Olha, veja, a Lei Aldir Blanc tem uma situação muito controversa. A concepção da lei é excelente, nada a ressalvar. Foi uma medida fundamental, a gente legitima e reconhece isso. Houve uma mobilização sem bandeiras partidárias, né, Rodrigo? Porque passou e tramitou em tempo recorde no Congresso Nacional. Isso, todos os partidos envolvidos da situação da oposição. E o que houve mesmo de gargalo é que poderia ter sido antes, essa união em prol desse projeto. Mas como veio da forma como veio, houve um atraso muito grande na regulamentação dessa lei, que deixou muita gente aflito, o Brasil todo aflito. Nós participávamos aqui com a nossa equipe técnica, dedicada 24 horas, de fóruns intermunicipais no Brasil inteiro, enfim. Trabalhamos muito, bastante, e conseguimos o que com isso? Fazer fizemos a formatação em termos de editais, baseado nos eixos do Plano Municipal de Cultura, e lançamos 6 mais 3, 9 editais, em média, né? Uma média de 9 editais, e com isso conseguimos também, no primeiro lote das cidades brasileiras que foram contempladas com recursos, Natal estava dentro, no primeiro lote. Então, nós recebemos recursos desde o dia 11 de setembro. 11 de setembro. Porém, lançamos os editais e a expectativa, no nosso caso específico, foi muito além do que a gente imaginava. Você tem ideia, nós temos hoje 800 proponentes, processos da lei Aldir Blanc. Secretário, nós estamos já com o tempo bem estourado. E como é que está essa questão desse adiamento? Será possível? Qual é a expectativa? Não, deixa eu dizer, nós somos favoráveis ao adiamento institucionalmente, tanto é que hoje mesmo nós enviamos ao Ministério do Turismo solicitando esse adiamento, porque entendemos que os prazos foram muito exíguos, entendeu? E na ponta, o sofrimento maior do próprio proponente. Nós temos 180 dias, eu digo do ponto de vista institucional, para fazer a prestação de contas. Mas eles têm um prazo exíguo até, eu acho, para executar até 30 de janeiro e para prestar contas
até fevereiro, que é muito pouco. Nós estamos com os processos empenhados e numa perspectiva desse dinheiro não ser todo empenhado pela burocracia, a gente já está em mente com a possibilidade, antevendo uma possibilidade de prorrogação do ponto de vista interno. Mas nós estamos fazendo uma gestão e nos somando ao movimento nacional, junto com a Confederação Nacional dos Municípios e outras instituições, para que o prazo, de fato, seja prorrogado por lei federal, né? E que todos possam ser melhores contemplados em relação a esses prazos. Tomara que isso aconteça, secretário. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo já até aqui ultrapassou, mas é porque quando a gente conversa aqui com uma pessoa que traz tanta boa informação, a gente ultrapassa mesmo, mas eu tenho certeza que em outra oportunidade o senhor vai estar aqui conosco. Estamos à disposição, Rodrigo. Muito obrigado. Olha, o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, 6h30 da manhã. Não sai daí, a gente